Pessoal, boa tarde. Mais um podcast Excenter Pod. Estamos chegando no fim do ano. Acredito que este seja o último podcast do ano. E curta, comente, compartilhe, faça o Triple C, né? Não, lembrando, o podcast é para vocês. A gente procura, tenta trazer conteúdo, trazer informação, trazer notícias, de forma que vocês possam traduzir essas informações em conhecimento útil para vocês, no dia a dia de vocês. Bom, hoje, nada mais e nada menos, eu tenho a honra de estar aqui com um professor universitário. E eu já falei isso algumas vezes, mas volto a falar. É até engraçado, soa engraçado para mim como que eu estou entrevistando e como que eu faço perguntas e ele responde, porque normalmente eu vejo um professor universitário sempre me perguntando e eu respondendo. A pergunta sempre me ensinando alguma coisa, me colocando alguma coisa. O que eu digo, o professor Geraldo Heleno, ele fazia eu suar frio com as perguntas e como ele me colocava em saia justa. Bom, Dr. Hélio Langoni, muito obrigado por estar aqui. É um prazer enorme, uma honra. Antes de eu começar, eu tenho algumas perguntas, né? Que a gente sempre tem um roteirozinho, tá aqui o roteiro. E eu passei para ele, ele leu todas com atenção. Falei, é um professor universitário. A forma com que ele respeita desde o comecinho de tudo, ele lê, o que é isso, o que é aquilo, quer dizer, é uma pessoa que questiona, questionador. Então vamos lá. Sem muitas delongas, a gente vai para o conteúdo do podcast. Professor, o senhor passou a vida dando aula, ensinando pessoas, microbiologia. Eu queria que o senhor se apresentasse. Quem é o Hélio Langoni? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite. É muito gratificante, eu apoio essa ideia do podcast. Eu acredito que deve ser considerada como uma atividade de extensão relevante, porque você está permitindo com que ocorra a transmissão de conhecimento pelas pessoas que você tem trazido aqui para a realização do seu podcast, né? Isso dá trabalho, tem custos, enfim, mas você está investindo no ensino, né? Na formação continuada de médicos veterinários, zootecnistas. Muitos assuntos interessam também para agrônomos, né? Porque tem uma parte aí do meio ambiente, tem uma parte de nutrição, então é muito importante. Bom, qual que é mesmo a sua pergunta? Quem é o Dr. Hélio Langoni? Bom, eu conheço o Dr. Pacola desde quando ele se formou e ele sempre buscou conhecimento lá em Botucatu pela sua paixão pelo cavalo e por precisar de especialização e aprender muito na área cirúrgica. E hoje ele é um cirurgião por excelência, um especialista em cólica equina, né? E ele é em Botucatu também, que eu era do departamento, ainda continuo no departamento, mas eu era muito ativo na parte de microbiologia e enfermidades infecciosas. E, posteriormente, eu passei a trabalhar mais na área de saúde pública, com as doenças relacionadas e que são comuns entre o ser humano e os animais. Bem, quem é o Hélio Langoni, né? O Hélio Langoni é uma pessoa que iniciou profissionalmente como atendente hospitalar, trabalhando na Faculdade de Medicina. Posteriormente, prestou um concurso para escriturário e foi trabalhar num departamento da agronomia, no departamento de fitotecnia, porque quando eu ingressei em 1969 como funcionário, não era a Unesp, era a FCMBB, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Trabalhei 4 anos, então, como escriturário, no departamento de fitotecnia do setor agronômico, pois na época não eram faculdades de agronomia, nem de veterinária, nem de biologia, nem de medicina. Eram cursos
que pertenciam ao setor médico, ao setor agronômico, ao setor médico veterinário e ao setor da área de biológica, né? Então, eu sou essa pessoa que, por gostar de ser professor, escolheu como opção, no vestibular, em 1972, o curso de medicina veterinária, né, da antiga FCMBB, e passou no vestibular. E aí, oriundo de uma escola pública que se chama Sevilla, lá em Botucatu, que é uma escola que foi construída no meio da Barba de Bode, e eu ali fiz da minha admissão, porque na época tinha admissão para nós entrarmos no ginasial, e saí de lá da escola pública e prestei um vestibular que era, na época, aplicado pelo CCEA e CECEM e Mapofei, que eram as 3 instituições que aplicavam o vestibular, e eu passei no curso de medicina veterinária, e isso tem uma gratidão a Deus muito grande, que me permitiu com que eu pudesse, trabalhando agora na enfermaria, ajudando na parte de atendimento aos pacientes, tá? Mesmo como escriturário, eu trabalhava de meio-dia às 10 e das 6 à meia-noite. Portanto, eu saía de casa às 7 da manhã e voltava à meia-noite e meia para casa. Assim, eu me formei, estudando, consegui ter uma bolsa de iniciação científica no 4º ano, aí trabalhei até abril, pedi minha demissão, porque daí eu ganhava uma bolsa e eu podia me manter, porque mesmo sendo de Botucatu, na época a situação financeira era difícil e eu tinha que ajudar na manutenção da família, né? Enfim, estudei, me formei médico veterinário, iniciei carreira em Jaboticabal, dando aula de epidemiologia. Trabalhei 8 meses e, em janeiro de 1978, eu, sem interregno, sem interstício, eu saí de Jaboticabal de manhã com a minha carteira assinada e, em Botucatu, assumindo a função de auxiliar de ensino, que naquela época o docente entrava como auxiliar de ensino, no nível básico, e hoje o aluno, o profissional, para dar aula, ele já entra com especialização na área e com título de doutor. A universidade não quer mais pagar que ele estude. Na época, não. Nós entrávamos, fazíamos a carreira, crescíamos com o professor titular, saíamos para fazer o mestrado, fazer o doutorado, e aí íamos dar aula. Então, nós éramos muito mais maduros, né? Porque a gente já estava vivenciando o departamento. Por acaso, eu fiz o meu doutorado na Alemanha, direto, né? Fiquei lá de 1982 a 1985 e fiz o doutorado direto. Esse é o Hélio Langoni, que para chegar onde chegou, até seguindo todos os percursos da carreira acadêmica, fez a sua livre docência, fez o concurso de titular e conseguiu o título de professor emérito, que eu consegui agora em junho desse ano, e sou professor sênior, aposentado, voluntário, trabalhando 2 períodos na semana na faculdade, porque eu ainda tenho orientados, tanto de mestrado quanto de doutorado. E tem alunos que vêm lá no 1º ano pedir para fazer bolsa de iniciação científica comigo. Daí eu pergunto, por que eu? Se eu já estou aposentado. Ah, professor, porque sugeriram. Pois Então, é. esse é Hélio Langoni. Olha, o senhor já falou algumas coisas, eu já queria desmembrar para vários pontos. Inclusive, o senhor participou da gênese da Unesp. Quer dizer, o senhor viu a Unesp praticamente nascendo. Sim, eu vi nascendo porque da política reinante na década de 60, na realidade, tudo começou ali por volta de 1963, com o primeiro curso fazendo vestibular para medicina. Depois, posteriormente, entrou o curso de veterinária, biologia, agronomia, e assim foi. E o campus da Unesp é, sem dúvida nenhuma, o maior campus da Unesp, né? Que tem o maior número de cursos. E a ideia inicial, na época da política, era de fazer uma faculdade que congregasse a área da saúde, a área médica e a área médico-veterinário,
E você vê que ali já tinha, então, uma ideia de saúde única, né? Era um... Colocando a saúde do ser humano, a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente, que é, vamos dizer assim, o objetivo da saúde única. suprassumo da... É. E aí criou e deu certo, porque todos os cursos cresceram, e em 1976 criou-se a Unesp, com sede em Ilha Solteira, no papel, mas a sede oficial era na Praça da Sé, e hoje mudou e vai se mudar novamente para um outro local, porque a universidade comprou outro prédio, ali na Praça da República. Entendi. Uma outra coisa também que o senhor falou interessante, quer dizer, sobre a ótica do ensino, né? O senhor falou que antigamente o professor ele entrava e a universidade, por óbvio, e eu vejo todo o sentido do mundo nisso, porque a universidade ajudava a capacitar até a pessoa chegar na condição do titular ou muito próximo do professor titular, porque, enfim, é um pouco até, olhando pelo outro lado, né? É um pouco até sem sentido o senhor já contratar um professor que vem de alguma outra formação e exigir dele que ele siga os passos da universidade. Acho que fica difícil isso daí. Eu acho que antigamente tinha mais lógica, né? Porque o senhor... Sim, na realidade, o auxiliar de ensino ele estava num grupo seleto de professores, né? E que ele ia auxiliar, né? Numa aula, uma aula prática. Na realidade, ele podia já dar uma aula teórica, mais para frente uma outra aula teórica, mas não se fazia do docente, ele chegando, como acontece hoje, ele já ser Ele responsável era por uma pleno, responsável por uma disciplina e dar aula de todo o conteúdo, como ele entendeu? bem desejar. Sem ter prática de ensino, regência de sala de aula, sem poder ver o seu guru dando aula. Eu trabalhei com o professor Walter Maurício Corrêa, a quem eu rendo as minhas honras agora, entendeu? Nesse momento. Faleceu muito jovem, nos deixou muito, muito jovem, mas era uma mente brilhante, uma pessoa que vivia à frente do seu tempo, né? E nós nos empolgávamos com isso, porque ele nos estimulava, né? Hoje o docente chega, ele tem uma sala, ele quer um computador, ele tem, e aí ele vai desenvolver as suas coisas do jeito que ele quer. São vários mundos dentro de um mundo. Isso, o que na nossa época, não, nós éramos auxiliares de ensino, trabalhávamos, prestávamos prova para fazer o mestrado, não tinha um número de programas de pós-graduação como temos hoje. Eu fui para a Alemanha porque aqui estava muito difícil na minha área conseguir um programa. Então, eu ia fazer a prova, ia muito bem, mas era muito difícil, etc. Tinham poucas vagas. E eu tentei no exterior e eu consegui uma bolsa do Brasil para estudar na Alemanha. Antes da próxima pergunta, eu ainda queria que o senhor falasse um pouquinho do professor Walter Maurício, até em homenagem a ele. Eu não conheci pessoalmente, mas só honrarias e todo mundo sempre falando muito bem. E a morte dele, né? Muito se O, comenta. o professor Walter, ele tinha trabalhado antes no Instituto Biológico, ele trabalhava com doenças infecciosas de aves. Ele veio para Botucatu para ensinar, logo no início do curso de medicina, para dar aula de histologia, o que ele fez, né? Tanto para medicina, depois também para a veterinária, até que fosse formado o quadro e que viesse um outro professor. O professor Walter sempre era uma pessoa muito inteligente, de um QI assim muito elevado, uma pessoa competente, de uma memória fantástica. Ele lia um livro e ele era capaz de repetir trechos e sabia onde que aquele trecho estava. Ele estudava muito, mas ele tinha um outro lado muito importante. Apesar de todo este conhecimento que ele tinha, ele era uma pessoa extremamente humilde. Mas um lado que o tornava um pouco negativo, que era de difícil aceitação de outras ideias. E você sabe, Pacola, numa universidade,
nós temos líderes, nós temos departamentos, nós temos coisas que se sombreiam, coisas, assuntos, temas que são comuns, né, de certa forma. E o Dr. Walt criava inimigos muito facilmente por conta da sua inteligência, por conta da sua atuação, por conta das atividades que ele desenvolvia na área dele, tá certo? E por conta do amor que os alunos tinham por ele, porque ele ensinava. Ele não brincava de ensinar. Na época de Walter Maurício Corrêa, não se tinha aulas meia-boca. Sabe o que é isso? E ele passou... O que ele esperava de vocês, do senhor, que era o... Eu tinha um relacionamento muito bom com o professor Walter Maurício Corrêa, ele tinha um carinho muito especial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele viajando para Jaboticabal, porque na época estava tudo começando na Unesp e o reitor queria uma padronização dos cursos de medicina veterinária, que eram 2 na época, Botucatu e Jaboticabal, e depois veio um outro já na década de 80, que foi o curso de Araçatuba, que hoje vai muito bem. E ele foi responsável, por indicação pelo reitor, de padronizar os currículos, tá, de Botucatu, que era já, né, mais antiga, com Jaboticabal, que também era mais antiga, mas que as coisas pudessem ficar positivas e boas para um aluno que quisesse fazer uma transferência de um lugar para o outro, como é nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Então, você faz um vestibular e você passa numa universidade X, e aí você pode trocar com um aluno que passou na universidade que você passou, mas ele não é daquela região e ele quer ir para outra região. Então, o sistema permite. Então, a ideia era fazer um currículo similar, tá? E eu viajava com o Dr. Walter às segundas de manhã, e ele voltava na quarta, e eu voltava no sábado, porque eu vinha praticamente todas as semanas, exceto quando eu tinha alguma atividade no sábado, o que era raro de acontecer. Então eu aprendi muito com o Dr. Walter, porque chegava à noite ele me chamava de Elinho, Elinho, o que você está fazendo? Eu falei, preparando aula. Ele falou, vem aqui comigo tomar uma cervejinha. E o hotel que ele ficava, era perto da minha república, onde eu estava morando. E eu ia, né? Não dava para falar não. E eu aprendi muito com ele, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista humano. E no departamento também eu aprendi muito com ele, porque eu também tinha muito interesse, e ele interesse em ensinar não somente aos alunos, e nós participávamos das aulas, dávamos alguns conteúdos, mas era ele quem dava aula, quem corrigia a prova, quem dava nota, quem fazia a regência realmente da disciplina. Até certo ponto isso era muito ruim, porque quando ele faleceu, eu estava na Alemanha terminando o meu doutorado. E aí você não tem aquela experiência, né? Mas, por outro lado, ele ensinava muito os alunos e a gente, porque nós fazíamos reuniões anátomo-clínica, discussão de casos, juntamente com os alunos, juntamente com a equipe. Então, havia um crescimento do jovem professor que tinha acabado de sair do banco escolar há pouco tempo. Eu, quando me formei, eu tive a oportunidade de fazer residência, mas foram só 4 meses, porque eu prestei o concurso em Jaboticabal e fui dar aula lá, né? Então, eu não completei a residência, que poderia ser de 1 ano e mais 1 ano, então, 2 anos de especialização. E eu fiz tudo direto, então trabalhei na infecciosa vários anos, daí fui para a Alemanha fazer o meu doutorado, fiz na área de virologia, que era uma área que ele gostaria que eu fizesse, pela possibilidade de avançar no diagnóstico virológico de diarreias, de pneumonias, aqui na região de Botucatu. Ele era visionário? O senhor Visionário. é visionário? Visionário. Eu não diria que eu sou visionário, eu sou mais normal. Mas eu sempre estou pensando no futuro, pensando na frente. Se eu não tivesse pensado na frente, eu não teria ido para a Alemanha sem falar alemão. Somente algumas poucas palavras que eu estudei antes, porque eu não tinha tempo de me dedicar ao estudo da língua alemã aqui.
Eu pagava para uma professora particular e o pouco que eu, quando chegou a hora de ir, era muito pouco, e daí lá eu fiz um curso intensivo e ainda continuei estudando à noite na Escola do Povo. A tradução é exatamente Escola do Povo, que pagava bem menos, e aí eu fiz praticamente uma, vamos dizer assim, um aprendizado melhor do alemão. Mas aí, nesse momento, eu já tinha uma base boa, porque quando eu fui para a Alemanha, eu morei numa cidade pequena, já tinha minha esposa, e fazia um curso com um grupo de poloneses que estavam voltando para a Alemanha, porque eles tinham direito a voltar para a Alemanha, e nós estamos falando de 82, né? E, e aí eu tive a sorte de encontrar este grupo, essa escola, que era uma escola técnica, mas que eles preparavam os alunos com a língua alemã. E depois eles iam para a parte técnica, para o trabalho. Eu vou pular, só para fechar o Dr. Walter, depois eu queria emendar aqui. Já que o senhor tem uma ligação forte com a Alemanha, como que o senhor vê o sanitarismo, a evolução da Europa de uma forma geral com o Brasil? O Brasil é mais complexo, tem fatores distintos, mas, calma, deixa eu fechar o Dr. Walter. O Dr. Walter, quando ele faleceu, ficou assim aquela situação, né? Ele diagnosticava nos outros e não viu para si. Ficou aquele... O Dr. Walt tinha um problema bacteriano na pele, era uma estafilococcía, e ele fazia tratamento. Ele tinha muita coceira, muito prurido. Eu me lembro que quando eu viajava com ele, ele punha um lenço no braço, na mão, para evitar a contaminação. E ele se automedicava. O Dr. Walt conhecia muito, ele se automedicava. E ele tomava muito corticoide. E aí o sistema imune dele, né, não conseguiu vencer a uma meningite. Ele morreu praticamente trabalhando. Foi um concurso, teve um concurso para um professor da cadeira de epidemiologia, e ele era da banca, e ele passou o dia todo na prova com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, e reclamava. Isso eu sei porque a esposa dele, a professora Célia, contou quando eu voltei, que eu fui na casa dela levar a minha tese, que eu dediquei a ele em memória. Eu fui levar a tese para ela, que estava lá o nome dele, e aí ela contou a história. E ele não queria ir para a faculdade de medicina, mas eles tinham amigos, e tinha um amigo que era muito familiar ali, e a doutora Célia chamou, e daí ele respeitou o colega, né, da medicina, da infectologia, e levaram ele para a faculdade. Quando chegou lá, a primeira coisa que foi feita uma punção medular, diagnóstico fechado, meningite. No outro dia ele estava morto. Tinha mudado de plano, eu assim diria. Então, eu na realidade tenho o conceito de que tudo tem a sua hora, chegou a hora, está tudo programado, né? Mas ele brincava um pouco. Então, mas olha, furando um pouco o script, vou falar que eu tenho medo. Eu trabalho quase há 40 anos, né, com cavalos, e eu vejo muita doença infecciosa. E eu tenho medo. Tenho medo pelos Sim, meus tem que ter pares, tenho cuidado. medo. Tem que ter Então, cuidado. eu pergunto para o senhor, porque a vida toda, mexendo com microbiologia, por mais que a gente... eles podem furar espaços, né? Eles podem furar fila, avançar, né? A gente brinca, quem mexe com fogo acaba se queimando. E microbiologia não é uma área nem sempre gostosinha, segura. Ele trabalhava muito com vários patógenos nas necrópsias, né? No diagnóstico. O Dr. Walt fazia diagnóstico histopatológico. Ele tinha o seu micrótomo, ele não precisava mandar o corte de tecido para fazer a histopatologia na patologia. Na época, o Dr. Walter, e ele era muito criticado por isso, porque dizia-se que lá embaixo
lá embaixo você sabe onde que é o prédio, né, o Redondo, era uma faculdade à parte, porque fazia diagnóstico parasitológico, diagnóstico microbiológico, diagnóstico histopatológico, e ele Sim. ensinava os funcionários, entendeu? E depois as coisas foram mudando, né? Porque daí tem uma supervisão de hospital veterinário, tem toda uma coisa burocrática, né? E daí então as coisas, cada seção faz aquilo que lhe pertence, né? Mas ele trabalhava muito, sabe? Ele não esperava fazer, ele fazia. Ele não mandava, ele fazia. E dizia muito para mim, Alinho, se você quiser que alguém faça alguma coisa, você vai buscar aquele que sempre está trabalhando, aquele que mais faz, porque ele nunca fala não. O que nada faz é o que fala não. E é Ele verdade, falava isso. falava isso. E é Pede para alguém que está ocupado. pede para alguém que está ocupado e sempre trabalha, porque ele vai trabalhar sempre. Eu aprendi muito isso com ele, eu faço assim também. Aquele que eu vejo que fica muito sentado na escrivaninha. Bom, agora, entrando já um pouquinho, né, na área já do senhor, quais são, assim, as doenças ou os patógenos, eu não sei como que eu posso falar, que o senhor mais gosta? Qual que é a área que, olhando para trás, vendo assim, você fala, eu gostei mais disso, gostei mais daquilo? Bom, eu na realidade, eu sempre fiz tudo, porque se a gente quer crescer, você não pode ficar selecionando tópicos, tá? E eu tenho uma formação bem eclética do ponto de vista de pesquisador. E hoje eu tenho condição de estar trabalhando em grupos diferentes de pesquisa, tá? Não só nacional como internacional, por conta desse meu interesse, tá? Quando eu fui para a Alemanha, eu fui para fazer um doutorado em virologia, mas eu trabalhava muito com mastite, inclusive aqui na região de Tatuí, uma fazenda famosa do seu Shigeno, um japonês. Conhece? Existe Sim, ainda? o Guilherme. É. O Guilherme, vou mandar o podcast para ele. É um amigo E nosso. eu trabalhava muito ali, eles tinham muito problema de mastite, eram muitos galpões de vaca PO, puras, holandesa, e, e eles tinham um problema seríssimo de mastite. E na época nós estávamos fazendo formulações para tratamento. Era o meu projeto de pesquisa da CPRT, que é a Comissão Permanente de Regime de Trabalho. Eu tinha a fazenda do seu Shigeno, que ela não fez parte da pesquisa em si, mas nós utilizamos muitas formulações ali, 1977, 1978, porque o problema era muito sério. E ficaria caríssimo demais se comprasse os antimastíticos. Tanto é que foram na fazenda dizer por que não estava mais comprando antimastítico. Nós formulávamos as fórmulas que eu usei para o meu tratamento em duas propriedades. Uma que ficava em Sorocaba, ao lado da rodovia, aquela rodovia importante ali de Raposo Tavares? Raposo Tavares, e a outra eu fazia no período da tarde, depois do almoço, ali em Capela do Alto, perto da Araçoiaba da Serra. E aí saía por Tatuí e ia para Botucatu. Eu vinha toda semana fazer desenvolver o meu trabalho, coletava amostras de mastite da semana. Então, quando você pergunta com qual patógeno, quais patógenos, óbvio que eu tenho uma grande paixão pelas bactérias. Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aglomerans, Staphylococcus coagulase negativo. Então, as bactérias que, na realidade, são os patógenos mais importantes da mastite bovina e da mastite de maneira geral nos animais, né? Então, quando eu fui para a Alemanha, eu fui para a virologia. Tudo bem, eu tinha um treinamento laboratorial que os alemães ficavam doidos. E algum colega meu do doutorado perguntava, mas como? O senhor é do Brasil, como que o senhor sabe tudo isso? Adestramento de mão, de pegar uma pipeta, de plaquear uma placa com leite, né? Eu sou professor já na faculdade. Era auxiliar de ensino lá, eu estava buscando meu doutorado, mas eles não entendiam como que o Brasil, porque naquela época ainda tinha assim o conceito, Brasil tem muita cobra, Brasil é carnaval, Brasil tem Pelé iniciando carreira, né?
certo? Pois é. E eu não deixava por menos, porque eu me via como uma pessoa capaz, já que o diretor do instituto me aceitou para ser o meu orientador. E era uma pessoa extremamente difícil, hoje já falecido também, extremamente difícil, mas eu diria que eu faria tudo de novo, porque eu consegui sair de lá aprovado, com um título considerado bom e um título de doutorado adquirido na Alemanha, né? Tá? Então, eu sou feliz por isso. E tenho gratidão a Deus por me ter permitido isso na minha evolução. Quando eu cheguei, eu tinha um laboratório de microbiologia para ser o responsável. Que na realidade eu já trabalhava antes nele, né? Aí eu fiz virologia lá. Você sabe, Pacola, para vírus, a diferença no trabalho, no laboratório é muito grande. O vírus quer célula, célula viva. Então eu preciso de uma linhagem celular de um rim bovino, de um macaco, tá certo? Um rim de macaco. Eu preciso de uma linhagem celular de neuroblastoma para fazer um diagnóstico de raiva. Se eu quero hoje fazer modernamente sem utilizar animal de laboratório, por conta do bem-estar animal, hoje mudou tudo. Hoje você faz as coisas na linha, que senão o seu aluno vai e ele deda e você vai responder processo. Isso tem um bem-estar animal. Cobaios e. Estamos deixando tudo isso, tá? Minimizando o uso. Se usava 10, usa 5. Agora, eu gostaria de estar no laboratório, que ainda eu estou lá como voluntário, que nós fizéssemos diagnóstico de raiva em inoculação de célula, tá? De resultado mais rápido, em 2 dias, porque o vírus dentro da sua no tecido, né? Tem todas as fases do vírus e é rápido e aí eu coro a lâmina e vou ter o diagnóstico. Então eu não preciso mais de animal de laboratório. Isso seria um grande avanço, mas é mais caro. Se bem que hoje nós estamos comprando camundongo. O biotério não fornece mais camundongo de graça. Então é uma questão de tempo, e aí nós nos deparamos no problema do funcionário. Não, tudo bem, eu tenho 2 residentes, mas o residente se forma e vai embora. E aí vem um residente novo que tem que estar aprendendo, entendeu? E aí então eu tenho descontinuidade na rotina. Aí quando eu voltei, aí eu fiz esse parênteses, porque bactéria, eu tenho 2 placas, uma de agar-sangue e uma de Macon. E eu, treinado, eu faço diagnóstico de muitas doenças com o cultivo bacteriano. Preciso de uma estufa, uma geladeira para guardar os meios, uma autoclave para preparar o meio, ou hoje você compra as placas prontas, que às vezes vale mais a pena. Então, eu voltei e eu me deparei novamente no laboratório de microbiologia. E aí vem uma coisa que você gosta e que você viveu muito bem. Época do cavalo, época da égua, época dos exames microbiológicos para a égua poder, Endometrites. isso, para endometrites, mas para a égua ir um garanhão cobri-la. Então eu tinha que levar 2 atestados negativos. E eu então assumi. Ah, eu tô falando do trânsito interno. Nossa, daquela época É, 80, fazer suave. 86, É. 87. E aí eu trabalhava muito com o Dr. Papa e o Dr. Marco Antônio, que eram os que dominavam ali em Botucatu toda essa parte reprodutiva. Em Garanhão, mais o professor Papa e em Éguas, o professor Marcos. E aí eu fiz uma parceria muito boa, porque os colegas, o Jade, que faleceu, infelizmente, que eram veterinários muito atuantes na época, né? E trabalhavam em aras muito bons. Jade, grande amigo nosso também. Foi um- Ele trazia levava para o laboratório os swabs uterinos e em 48, 72 horas tinha o resultado e caso crescesse algum micro-organismo, aí eles faziam o tratamento, de acordo com o resultado do antibiograma. E aí eu fui me envolvendo, e não dava para parar, entendeu? Porque não tinha quem fizesse. Eu não podia deixá-los à mão.
E aí nós fizemos um projeto para a FAPESP, um segundo projeto, não, primeiro, para estudar essa microbiota em égua, microbiota uterina. Aí tinha umas escovinhas que eu comprei, aí eu dava as escovinhas para eles, entendeu? Para eles coletarem com a escovinha. Tudo previsto no projeto. E trabalhei muito com isso, pesquisamos muito, publicamos, e eu montei um laboratório para o estudo vamos dizer, hoje a gente falaria microbioma, falaria microbiota, né? Coisas mais modernas. Porque hoje a gente tem técnicas para ver as bactérias e fazer o estudo do microbioma caracterizando tudo por biologia molecular e técnicas avançadas, né? Publicamos vários artigos, né, em cima disto, e tinha os laboratórios montados, e foi aí que eu dei um salto e saí da infecciosa, nessa época eu ainda era da infecciosa, e fui para a área de zoonose e saúde pública, cujo docente havia falecido, e a disciplina era muito nova. Tinha 2 anos ou 2 anos e meio de início das atividades do professor Waldson, ele faleceu, e aí eu internamente, foi muito difícil conseguir a troca, porque a doutora Célia não admitia que eu saísse, aí eu consegui, troquei a vaga, eu fui para a cadeira de zoonose e saúde pública, e a professora Jane veio para minha vaga em concurso, abriu um novo concurso. A professora Sandra foi minha aluna já na zoonose, né, Sandra? Né? Foi logo no início que eu havia mudado para a zoonose. Então, eu estou ainda na zoonose como professor emérito, júnior não, sênior, voluntário. Então, Bom, essa é mais ou menos a minha trajetória, porque, na realidade, se você for avaliar o meu currículo Lattes, você vai ver que eu tenho uma produção científica muito grande, muito robusta, mas em diversas áreas, porque eu nunca achei que eu deveria seguir uma linha só trabalhar com o hélio da pulga, o hélio do carrapato. Não, o professor de infecciosa que publicou em tuberculose, em brucelose, tá certo? Depois ele foi publicar nas zoonoses, tuberculose como zoonose, brucelose como zoonose, leptospirose. Então, quando eu mudei de área, eu escrevi isso. Depois que eu aprendi tudo, eu comecei tudo de novo. mudou a visão só. Mudou a visão porque eu fazia foco, a né? parte infecciosa, mas agora eu fazia muito mais a parte relacionada com o ser humano e o meio ambiente, que daí caracteriza a saúde única. E eu fazia de tal forma que eu fui fazendo as pesquisas de acordo com o que eu via no laboratório, do que tinha, da importância enquanto zoonose, dos meus orientados na pós-graduação, primeiro mestrado, depois doutorado, os meus orientados de iniciação científica. Então, uma pessoa que não conhece, que não me acompanhou, ela vai achar estranho. Oh, esse cara aí, ela chutava em todos os lados. Não. Trabalhos publicados, trabalhos publicados com muita categoria, aceito por revistas internacionais, porque tudo que a gente publica passou por 2 assessores, Revisões. às vezes não aceita, vai para outra revista e etc, entendeu? Então, eu hoje não me arrependo do que eu fiz, porque o profissional da saúde pública, ele tem que saber muito mesmo para resolver problemas da ocorrência de doenças, tá certo? E ele tem que saber muito e ainda vai aprender com o pedagogo, com a educadora, com o engenheiro do meio ambiente, porque não se resolve problemas de saúde pública, tá certo, sozinho. Eu dependo do conceito que eu aplico num papel, num folder que eu vou distribuir numa escola ou numa unidade básica de saúde, que aquele público seja capaz de entender. Porque eu tenho uma linguagem para alunos do mestrado, do doutorado e do básico, da graduação. Hoje eu não dou mais aula na graduação, porque professor aposentado não pode dar aula na graduação. Besteira, né?
É aí que ele está melhor preparado. E eu, no momento que eu achava que eu devia parar, eu parei para contratarem quem eu achava que eu tinha formado, como aluno, como iniciação científica, como mestrando, como doutorando e pós-doutorando. E hoje ele está no meu lugar como professor da disciplina. Pensa mais ou menos como eu, tem a liberdade para pensar diferente de mim, me respeita, me acata e acha ótimo eu estar do lado dele, porque ele aprende muito comigo. Mas ele dá aula sozinho, dá nas zoonoses e ainda dá aula em outras disciplinas. Mas eu acho que, guardado as proporções, o senhor transferiu para um aluno o que o senhor recebeu do E professor continuo, Walter. e continuo, porque os novos, os jovens, dependem disso, tá certo? Eles têm que ser acolhidos. Eu, como professor emérito, com todos os títulos que eu obtive, eu tenho que respeitar quem está chegando e ensinar se ele quer. Tem que acolhê-lo, porque senão ele vai ficar cheio de vícios. E você junto, você consegue discutir. Eu não imponho absolutamente nada. Ele vem, O senhor acha ele que fala. o senhor acha que um aluno que vem de uma condição equivocada de ensino é mais difícil de ser recuperado, de ser realinhado, do que um que está virgem ainda? Olha, não... Olha, se ele tiver esse acolhimento, tá? Se ele sentir que o professor, o docente, está olhando para ele com interesse de ensinar e de colocá-lo no trilho, ele não vai ter problema. O duro é que há professores e professores, alguns com mais tempo, outros com menos tempo. Alguns com mau tempo, mas usam o tempo para ele próprio. E alguns com menos tempo que procura dar conta de tudo, porque respeita. A vida É acadêmica complexo. é complexo. Na vida acadêmica, você faz. Você tendo produção científica, trabalhando com a extensão universitária, que é o que eu estou fazendo aqui, porque isso vai para o meu currículo. Não porque eu preciso disso, mas eu preciso colocar no meu currículo um Lattes. Por quê? Eu sou pesquisador 1A do CNPq, grau máximo, e eu tenho que continuar trabalhando se eu quero manter essa bolsa. Não é uma bolsona, mas é uma bolsa, entendeu? De extensão. Nas minhas atividades todas, no tripé, ensino, pesquisa e extensão. O docente, quando entra, ele tem que pensar: eu preciso ensinar, porque a universidade me contratou para ensinar. Graduação como opção 1, pós-graduação como opção 2. Você não é obrigado. Mas você não consegue crescer na ciência e na pesquisa se você não der aula na pós-graduação, porque o pós-graduando é que faz o trabalho para você. E exige também, assim, exige o senhor Sim, é sim, obrigado sim, eu sou a, obrigado a, a e corresponder. a corresponder, e se eu não corresponder também, ele vai sair falando mal de mim. Sair falando mal de professor Hélio Langoni, não. Ele pode perguntar para a mãe dele que eu fui professor dela, de MI na época. E era novinho ainda, viu? Não era, eu não tinha toda essa verborréia e essa Ele está eloquência. falando da Marta. Da tua mãe. Dei aula em Bom, Botucatu para ela, o grupo dela que criou a SEAP. bom, pelo que eu entendi, acho que desde a época do professor Walter, então, já existe essa tendência de unificar, de buscar conceitos mais padronizados e únicos. E hoje a tônica é saúde única, falar de juntar tudo. Eu, a grosso modo, do lado de fora do meio acadêmico, que eu não sou acadêmico, né? Do lado de fora, eu vejo assim, a medicina humana, seres humanos, que mais cresce no planeta, Sim. né? É a espécie que mais cresce. E Portanto, alimento menos, né? então, Eu dou isso daí, dava isso na minha aula, era o conceito do início. A população cresce em PG e os alimentos em PA, progressão aritmética e geométrica. Vai chegar um momento que nós não vamos ter boia, comida para tratar todo esse povo. Pois é. Isso são assuntos. Agora, sanitariamente falando, o ser humano também passa a ser ou vetor ou transmissor ou focos de doença, né? Então, talvez até a antropozoonose já é
também uma condição considerada? Sim, na realidade, a definição de zoonose são as doenças comuns entre ser humano e animal. Eu gosto muito dessa definição. Zoonoses são doenças transmitidas dos animais para o ser humano e vice-versa. Quer dizer, o ser humano pode estar passando para o animal, tá? Ele se infectou por um determinado agente infeccioso e ele pode passar para o ser humano. Você percebe que eu falo muito ser humano, porque o texto, o livro, traz homem. Doença transmitida do homem para os animais, ou vice-versa. E as mulheres, onde ficam? Homem no sentido genérico. O professor, quando ele é mais velho, ele vai mudando conceitos. E ele não se preocupa mais com a mudança do conceito, porque ele é capaz de defender os seus princípios. Então, eu hoje, quando escrevo, eu escrevo transmissível aos seres humanos, tá? Comum. Não falo homem, porque eu sempre digo, e onde estão as mulheres? Elas não se infectam, elas não adoecem, elas são resistentes. Você entendeu? Ser humano. Ser humano. Entendeu? Eu falo ser humano. Ninguém nunca me corrigiu, porque se corrigir, vai ter essa resposta, entendeu? A gente tem que mudar. Aquilo que era correto há 20 anos não se usa mais agora. Você vê, hoje você não fala mais proprietário. Nem aqui, talvez, é o tutor do animal. Mas em pequenos animais, para o gatinho, para o cachorrinho, é tutor, acabou. E é difícil, né, da gente se acostumar. No início eu dava aula na graduação, opa, tutor, entendeu? Aqui eu tenho uma certa vira e mexe, proprietário ainda, depois é tutor, Sim, fica uma mistura. mistura, mas para grandes animais, na realidade, ele é o proprietário do aras, ou ele é o proprietário da fazenda, então você acaba continuando nessa linguagem, né? Então, agora, o cachorrinho, o gatinho é o tutor mesmo. É o tutor, ficou o tutor. Então, voltando na saúde única, o doutor Fábio Manhoso, ele esteve aqui no nosso podcast. Eu vi. Então, e daí ele colocou uma minhoca na minha cabeça, porque ele falou assim, a saúde única é responsabilidade do veterinário, não é responsabilidade do médico. São, assim, eu entendo que é responsabilidade de todos. De todos os profissionais. O meio ambiente, ponha na sua cabeça, é a nossa grande casa, é o nosso lar. É nele que nós moramos. Você mora aqui? Você mora no meio ambiente. Na área de lazer, quando você for viajar, quando você for passear, quando você está trabalhando, enquanto veterinário autônomo, você fica... Então, a minha definição é no nosso lar. Este é, entendeu? O meu conceito, o ecossistema, né, que a gente também diz, né, é o nosso grande lar. Então eu tenho que ter cuidado com esse meio ambiente, né? Eu tenho que ter cuidado. E nós destruímos muito para plantação, para construção, novos condomínios, enfim, nós estamos mexendo e hoje nós estamos pagando um preço elevado. É o animal silvestre que está vindo no peridomicílio, ele está entrando na nossa residência, tá certo? Você vê animaizinhos ali que eram de um ciclo silvestre já se peridomiciliando e domiciliando. Você vê desmodos rotundos, que é um morcego hematófago, tá certo? Transmissor da raiva e responsável pela manutenção do ciclo aéreo, quando na transmissão dos herbívoros, bovino, equino, tá certo? E outras espécies de animais, porque ele é hematófago, ele precisa de sangue para sobreviver. Então, hoje ele não está encontrando mais no ecossistema em que ele habitava o alimento. Ele avança buscando, o nosso tá lado, certo? né? Lógico, e na queimada, a gente vê tristemente animais fugindo e não conseguem escapar e caem mortos, né? Queimados. Então, isso é uma coisa muito triste. O senhor está falando algumas coisas, eu fiquei pensando aqui, também furando um pouco o script das perguntas. Não, pode furar. Mas, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul, houve alterações ali ambientais severas. Ambientais. Então, agora, a pergunta que eu faço, uma ave, ela, ali naquela situação, pássaros, aves e animais que de alguma forma têm uma adaptação melhor
para a água sobreviveram. Sim. Então, não existe uma mudança muito drástica no ecossistema, no sentido de, olha, quem era rasteiro, réptil, ovos, que estavam... os animais de solo sofreram um impacto muito maior do que uma ave que está em Está no cima, alto, que está no a alto, que árvore, voa, né? macaco, Então, até que ele consiga, né, ficar lá. E viu aquele cavalo, a foto daquele cavalo, que me impressionou no teto da casa? sim, o Caramelo, a gente falou com o É, veterinário que salvou é. aquele cavalo, inclusive. Então, eu fico perguntando, essas alterações climáticas, né, elas ajudam um segmento Mas prejudica e outro. prejudica outros mais substanciais. Isso vai gerar impacto. Mas o ser humano, se você for pensar, ele está neste ecossistema, né? E ali você pode ter inúmeros micro-organismos que causam doença neles. Leptospira, cepas de Escherichia coli patogênicas, salmonela. Você pode ter uma série de micro-organismos que são veiculados, transmitidos pela água. Vou fazer uma pergunta filosófica meia louca. Vamos considerar que a gente conseguisse erradicar a raiva. Conseguisse. Não existe mais raiva no planeta. Isso é impossível. Erradicar como um todo. Nós vamos poder erradicar no cão e no gato, se nós conseguirmos continuar com o programa de vacinação. Porque agora você sabe que a vacinação que era obrigatória, tá, pelas prefeituras, ela está sendo utilizada como meta, né, somente nos casos onde ainda o problema exista no município. Então, Botucatu, por exemplo, nós não temos caso de raiva canina, tá, no município há mais de 35 anos. Então, a situação epidemiológica é muito boa. Mas nós temos o vírus que circula. O vírus que circula em quem? Nos animais silvestres. Desses silvestres, em quem? Nos quirópteros, nos morcegos. Tanto o hematófago, tá, quanto os frugívoros ou insetívoros de outros hábitos alimentares. Em Botucatu, a gente tem uma vigilância, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental. Eles desenvolvem um trabalho muito interessante e muito sério. Eles capturam os morcegos, tá, quando são acionados. Porque o morcego, ele quando tem raiva, ele mudança de hábito é a característica mais importante em todas as espécies animais. Inclusive o morcego. Inclusive o morcego. Ele não voa de dia e ele vai passar a ter voos diurnos, tá certo? E aí, de repente, ele bate numa janela, ele cai, todo mundo tem o receio, sabe, da transmissão da raiva a partir dos morcegos, eles acionam as zoonoses e eles vão estar buscando. A vigilância busca e leva para o nosso laboratório, Captura. faz a E captura. esse morcego, via de regra... Esse morcego, nos morcegos, não são todos que são capturados que vão ser positivos para a raiva, tá? Em média, para nós, no nosso laboratório, a casuística que nós temos é de ao redor de 2% quando a gente faz os levantamentos, estudos retrospectivos, tá certo? Da atividade diagnóstica do laboratório lá de Botucatu, a gente encontra 1,8, 1,9 animais que foram para o diagnóstico e dão positivos, tá certo? Por sorte, né, que não são todos os morcegos que albergam o vírus Rabi, tá? O morcego tem um sistema imunológico muito diferenciado, tem assim coisas que a gente precisaria estudar muito e aprender para poder tirar conclusões melhores, né? Do hematófago também não são todos que têm o vírus da raiva, tá? Eu mostro fotografias de crianças que são picadas lá na Amazônia, em plena floresta. Nada acontece. Nada acontece. Você vê as cicatrizes das lesões na testa, mostrando que essa criança foi espolhada. Ela foi muito picada, né? E ela não tem raiva, ela está lá, as crianças, né? Inclusive, eu tenho foto que mostra muito sangue que sai, né? Porque ele faz o repasto sanguíneo, ele suga em um volume de sangue bastante generoso. Então, a
não a cura, mas a erradicação vai ser difícil por conta do conceito. Eu fui dar uma aula de raiva lá para os alunos da Sandra e esse foi o conceito. O vírus ronda. O vírus ronda no animal silvestre. Sobre erradicação, eu até ia falar Entendeu? aqui. Os morcegos rondam na cidade, rondam no peridomicílio. O morcego hematófago, sabe onde ele ronda? Parque Trianon, em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu tive um problema sério com potro, com raiva, e depois tomei soro, tive choque anafilático, choque até síndrome de Arthur, e eu fui parar no Pasteur. Porque é soro heterólogo, não é homólogo. Então é uma imunoglobulina obtida do cavalo, da inoculação. E daí eu não posso mais tomar. É que nem o tomar. soro tetânico. Eu achei fantástico. Os técnicos do Pasteur, na época, já falavam pra gente, falavam assim, olha, a raiva é uma doença que ainda vai aumentar a incidência. Isso há 20 e poucos anos atrás. Não no ser humano, tá? Porque nós tivemos, desde 1973, Pacola, por obrigatoriedade do Ministério da Agricultura, a obrigação das prefeituras realizarem a vacina anualmente. Com isso, houve um declínio bastante acentuado dos casos de raiva nesses municípios. Por quê? A partir do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, a população canina vai desenvolvendo anticorpos soroneutralizantes e vai ficando resistente, tá? Então, ao longo dos anos, a gente foi tendo uma diminuição muito acentuada da casuística em humano. Por quê? Havia menos acidentes de mordeduras de cães ou de arranhaduras de gato, tá certo? Por conta das atividades de imunização, e esses animais eram resistentes. Então, diminuiu o ser humano, diminuiu no cão. Então, hoje a incidência ela é baixa. Há um pacto mundial de que em 2030 não se deve ter caso de raiva humana transmitida pelo cão. Por quê? O cão, ele pode ser imunizado. E a vacina antirrábica é um excelente imunógeno. A vacina, ela elicia, ela induz uma imunidade muito boa e duradoura. Que quando você renova a vacinação anual, por exemplo, você trabalha com cavalo, está numa cirurgia ou cuidando de um animal, você não pode mais tomar soro. Então, você tem que manter o seu esquema de vacinação, esquema preventivo, tá certo? Pré-exposição, que é feito no centro de saúde, na unidade básica de saúde, anualmente. Então, você vai, coleta o sangue, faz a pesquisa de anticorpos soroneutralizante. Se ele tiver 0,5, está ótimo. Se ele tiver mais baixo, você toma uma dose de reforço e, pelo efeito, pela resposta anamnéstica, pelo efeito de booster, você vai aumentar o seu nível de anticorpo. Então, nós que trabalhamos no laboratório, nós temos a responsabilidade de nos cuidarmos e de cuidar da equipe. E o aluno, quando entra no primeiro ano, ele tem que ter a carteirinha de vacinação, que ele tem título de anticorpo protetor. Porque o aluno, quando está no primeiro ano, ele faz estágio de vivência. E aí, o que ele faz? Ele vai na jaula onde está internado um cachorro suspeito de raiva, mas ainda não colocaram, cuidado, animal suspeito de raiva. A gente tem que ter muita responsabilidade, é um problema sério de saúde pública. A raiva é uma doença 100% letal. Letal. Tá? Então, o aluno, inadvertidamente, vai brincar com o cachorro. Hoje as pessoas fazem absurdos, beija na boca, bilu-bilu teteia. Eu sou contra tudo isso. Gosto muito do animal, eu respeito o animal. Agora não tenho nenhum cachorro no momento, mas cuido muito bem deles do ponto de vista de alimentação, nutrição, medicação, manejo sanitário e tudo, né? Cuidado na casa, limpeza, na caminha, mas ele tem o lugar dele e eu tenho o meu lugar. Acho que quando a gente começa a entrar nessa área da humanização dos animais, né, o cachorrinho ele anda no chão, né? Sim, ele anda em Ele terra, óbvio, ele exato. come, Então ele, por ele mais faz limpinho que ele esteja, né? ele volta. Enfim, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado.
Eu, como dólar de zoonose, sempre digo, melhor amigo do homem, do ser humano, né, é o cão. Entretanto, ele poderá ser seu pior inimigo a qualquer momento. Isso, qualquer zero à esquerda vai me entender, não vai? Sim. E eu critico. A minha irmã mesmo, ela tem calopsita, ela fica lá no biquinho da calopsita. Eu falo, eles têm bactérias e outros agentes que são importantes causando doença no ser humano. Ah, não, aqui. O senhor sabe que depois eu queria saber, Staphylo aureus é uma das bactérias que eu tenho trauma. Oh, nossa, como eu tenho trauma de Staphylo Hoje ele é aureus. muito estudado, né? Hoje a gente pesquisa, pode ter clones diferentes de Staphylococcus aureus, dos Staphylococcus coagulase negativo, porque o aureus ele produz, ele tem uma enzima que ele destrói, então coagulase positivo, os outros coagulase negativo, que é uma enzima, né? Coagulase, enfim. E hoje tem estudos moleculares, genéticos, que é uma bactéria que pode causar morte, Então, mas septicemia. então, alguns clones tem a literatura Staphylo letal, porque nossa, nós já pegamos casos, a gente isolava estáfilos e reiteradamente Em cavalo? sabendo que aquela lesão, ela oriunda, tinha bastante estáfilo ali, totalmente rebelde, Resistente, né? resistente, Multiresistente aos refratária a antibióticos. tratamento e avança Sim. violentamente. Tem Então, caso de mastite por Staphylo aureus que dá uma mastite septicêmica e você não consegue recuperar o animal, porque morre de endotoxemia. bom, então não sou eu só que Não, o não, estáfilo não. ele é perigoso, né? É. Agora voltando na raiva, a questão das vacinas. Hoje em dia, até o mRNA, mRNA, né, que agora As vacinas antirrábica, que são usadas inclusive na campanha animal do cão, são vacinas recombinantes, são vacinas boas, né? E que induzem uma boa imunidade. Então, não justifica o proprietário deixar de vacinar o seu cão. ainda temos problema com reação de mielina, Não, não tem, é porque é baixa. vacina produzida em cultura celular. Então, você não tem mielina. Para resolver o problema da mielina, eles começaram a usar camundongo recém-nascidos, praticamente, tá? Então eles tinham muito pouca mielina no cérebro e melhorou muito a resposta, porque eu lembro quando eu era aluno que tinha casos de paralisia dessa resposta, né, por desmielinização ou por conta da mielina. Hoje as vacinas não têm mais mielina, então o risco tanto para o ser humano quanto para o cão não ocorre. Antigamente tinha, eu lembro quando eu era aluno, tinham as vacinas que eram produzidas no laboratório, em camundongo, nesses camundongos jovens, né? E as vacinas eram de alta passagem, elas eram inativadas por alta passagem ou baixa passagem, ou em animais de laboratório ou em culturas celulares, tá? Muitas vezes acontecia um risco quando uma vacina, uma partida, ela não tinha sido muito bem inativada, ou seja, se não foi inativada 100%, tá? Você ainda tem partícula de vírus. Então eu posso pegar raiva. Pode pegar raiva, por isso que existia o caso de raiva. Aí, as vacinas que eram produzidas em baixa passagem, ou em ovo embrionado, ou em cultura celular, ou animal de laboratório, elas poderiam ocasionar risco. Aí, então, pesquisava-se alta passagem. Então, às vezes, para você ter uma vacina inativada totalmente, você tinha que fazer o teste. Ninguém libera uma vacina inativada sem ter sido testada por inoculação em camundongo, né? Aí você inativava, tem lá no livro do Dr. Walt, centésima, 47ª passagem. Então leva um tempo muito grande, porque você pega, retira o vírus, inocula novamente, é uma primeira passagem, uma terceira passagem, uma quarta passagem, e aí você está inativando, retirando a força do vírus, tá? Então aí os riscos eram menores, que deixaram de ocorrer do ponto de vista de letalidade em quem recebe,
quando passou-se a, a utilizar, tá certo? A alta passagem ou a produção de uma vacina inativada com produtos que inativam realmente a ação do vírus, e aí ele não tem mais ação nenhuma enquanto quando você inocula como imunógeno, como vacina. Vou perguntar para o senhor sobre tuberculose. Tem tuberculose, varíola, essas doenças mais antigas e a BCG. Então, a BCG ainda é utilizada, né? É uma vacina utilizada por bebê, tá? É o que foi conseguindo o controle, né? A tuberculose causada pelo Mycobacterium tuberculosis não é a tuberculose zoonótica, tá? A tuberculose zoonótica é a tuberculose causada pelo Mycobacterium bovis, que os bovinos são suscetíveis, tá? O bovino não é sensível ao Mycobacterium tuberculosis, o bovino. O suíno já pode se infectar pelo Mycobacterium tuberculose de origem humana, pelo resto de lavagem, resto de comida, utilização do leitelho, que é um produto na fabricação do queijo. Então, dá aquele soro para o suíno, né? Mistura na lavagem. O cão é sensível ao Mycobacterium tuberculosis, da mesma forma o gato. Eles são mais resistentes, os carnívoros. E cavalo em tudo isso? Cavalo em tudo isso. O cavalo também é sensível pelo Mycobacterium bovis e também ele é sensível pelo Mycobacterium tuberculosis, tá? Mas o cavalo, ele é mais resistente. Ele é mais resistente. Mas há casos de tuberculose, sim, no cavalo. Agora, em bovino, ele é o mais sensível, mas é ao Mycobacterium bovis. É uma especificidade de espécie. Então, você vê, bovino, ele vai comprometer os resultados imunológicos quando você faz a tuberculina, mas ele não causa tuberculose no bovino. O bovino é resistente, é refratário. O doutor, tem duas coisas que eu... Co-infecção, para mim é uma coisa assim que está toda hora na nossa cara e a gente não subestima. Co-infecção. Pode ocorrer. E eu acho que a medicina do futuro, daqui 10, 15, 20 anos talvez, a gente comece a ver que existe mais... onde está um, está o outro, né? E por que não? Está um e está o outro. Tem a tuberculose e vai ter uma outra coisa. E eu queria saber assim também sobre... rodococos e tuberculose. Já que o senhor falou que o cavalo é suscetível, o cavalo é altamente sensível. Suscetível. É um habitante da microbiota intestinal dele, o rodococcus. O ambiente está contaminado, porque ele elimina pelas fezes. Uhum. E como que o senhor vê assim, a tuberculose no ser humano, rodococos em ser humano? Rodococcus deve ser baixíssima incidência com aidéticos ou pessoas imunossuprimidas. Com imunossuprimidos, sim, é mais frequente, porque se você tem a presença da bactéria no meio ambiente, né, é possível de ocorrer a contaminação e a infecção. No ser humano é possível com a infecção, sim, tá? Em outras espécies animais também, você vê, a gente estuda o vírus da raiva, né, em morcego, a gente encontrou lá no laboratório da professora Sandra o Histoplasma capsulatum, que é um fungo que causa pneumonia crônica no ser humano e grave, associado ao vírus da raiva. Então, quem entrou primeiro? Não sei. Tá? Bom, morcego leva os dois, né? Histoplasma e raiva. E raiva, entendeu? E em outros casos também é possível com infecção. Hoje a gente tem visto, por exemplo, na ala infecciosa, caso de cão e de gato que tem pneumonia crônica, é levado para lá, trata com antibiótico, não resolve, aí coleta-se material, manda para molecular ou para o isolamento. O molecular tem um diagnóstico mais rápido, o isolamento vai levar de 2 a 3 meses para o Mycobacterium crescer,
e aí você tem Mycobacterium tuberculosis, tá? Adquirido como? Pelo leite cru, tá certo? De outra espécie animal, que pode se infectar pelo Mycobacterium tuberculosis, né? Ou do ser humano que vive no mesmo ambiente do gatinho ou do cão e que escarra no chão, contamina o meio ambiente, tá certo? Contamina a água do animal, e aí você vai por técnicas moleculares e você chega à conclusão que o Mycobacterium isolado do ser humano tem a mesma homologia do ponto de vista molecular. Filogenética. Isso, do que foi isolado do animal. Tá? Então, você veja que as coisas vão acontecendo e a importância do diagnóstico. E o aluno não sai preparado para isso. A mesma coisa, toxoplasmose no cão e sinomose. Sinomose hoje já é uma doença que vai sendo controlada, né? Porque hoje tem vacinas muito boas, o tutor ele se preocupa com o estado geral do animal, ele utiliza vermífugo, ele utiliza as vacinas, ele tem já no seu planejamento custos para levar o cãozinho ou o gatinho para o pet shop, tá certo? Para banho, para tosa. Hoje é diferente de quando eu me formei em 76 e de quando você se formou também. O valor que o médico veterinário tinha para a sociedade. Eu não tenho vergonha de falar. Todo mundo falava, vocês são capa-gato, estão estudando para capa-gato. Eu acho que o Dr. Manhoso, quando ele se referiu que nós, veterinários, tínhamos que pegar a bandeira da saúde única com mais força, né? Foi aí que ele quis falar que o veterinário tem que sair na frente. O veterinário já deveria ter estado na frente, tá? Na saúde única e na saúde pública. Mas quem tem culpa não é o veterinário, é a universidade, que vai transmitir conhecimentos relacionados à saúde pública lá quando ele está no final do curso. Agora não. O MEC, Ministério da Saúde, eles exigiram disciplinas, que os cursos se remodelassem, disciplinas que envolvam a multiprofissionalidade, por conta exatamente da saúde pública e da saúde única, tá? E que o aluno... lá atrás já. Começar no primeiro ano. Lá em Botucatu, no currículo, tem disciplinas que são dadas, que são ministradas tanto para alunos da medicina quanto para veterinária, multidisciplinar, com alunos da área da saúde, para que o aluno dos primeiros anos, tanto na medicina, porque você acha que o aluno da medicina também gosta de saúde pública? Todo mundo, de veterinário, todo mundo fala, saúde pública, doença de pobre. E não é verdade. Então, mas aí eu ia falar... Por isso que está se exigindo essas disciplinas logo no primeiro ano, para quando ele for para o segundo, ele já poder estar raciocinando, pensando, no terceiro, melhor ainda, e no quarto, vivenciando o problema da saúde pública e saúde única. Então, era uma questão de currículo. Ou seja, é governo e educação, lá atrás, né? Na realidade, o Conselho Federal Regional de Medicina Veterinária, Conselho Federal, eles têm uma responsabilidade muito grande. Primeiro, porque criaram-se muitas faculdades de veterinária, né? E segundo, porque deveriam exigir esses currículos mínimos, né? E já terem pensado na saúde pública. Mas tem políticos lá dentro, nas comissões, que nunca vislumbraram isso, porque não eram visionários. Porque saúde única, Pacola, desde a época de Aristóteles, o pai da medicina, já tinha um livro, Ar, Água e Lugares. O que quer dizer isso? Água. Ar, água e lugares. Saúde sim, única. Sim, e lugares. Saúde única. Então, hoje, está tão propalada essa saúde única, mas que a gente já sabia que ela existia. Ela só não tinha o nome saúde única. Uhum. Mas eu já sabia que a cadeia epidemiológica de transmissão da doença tinha o animal,
tinha o ser humano e tinha o meio Mas ambiente. mas no meu entendimento, falta um pai para essa criança, falta alguém encabeçar um programa e falar assim, nós vamos colocar um programa nacional, como existe o SUS. Tá Como tendo existe o SUS, só agora. tirar o S e saúde única, pronto. Eles estão criando comissões, tem as comissões, tá? Então, na saúde única e tal. Só que nem sempre são escolhidas as pessoas da área, mas os políticos da área. O professor Hélio nunca foi para comissão nenhuma, porque o professor Hélio tinha a postura dele, o que eu penso está correto, eu vim de uma escola positiva com Walter Maurício Corrêa, que foi nosso líder, né? Eu trabalhei muitos anos com ele e eu não sou político, tá? Mas a gente volta na origem. Mas nessas comissões programas... você pode ver, entendeu? Eu não vou citar nomes. Não, eu entendo. Eu não quero ser antiético. Então, a gente estava falando, programas sanitários. O senhor acredita que tem algumas doenças subestimadas no Brasil? Antes de a gente falar de programas sanitários. Muitas. Quais? Desde zona... 5, pelo menos, vai. Vamos falar. Olha, 2, 3. Tuberculose, brucelose. Você tem os programas de vacinação, você tem os programas que exige hoje o médico veterinário para fazer o exame, para fazer a aplicação da vacina, tá certo? Mas você detecta e você esconde os casos, porque o Ministério não vai pagar pelo animal que vai para o abate. Então, mas no meu entendimento, eu vejo que, assim, quando a gente fala de sanitarismo, eu vejo uma desconexão do governo com o produtor e com um indivíduo que eu acho que o indivíduo é uma vítima. O governo tem que fiscalizar, tem que regulamentar tudo isso. E o produtor, ele está no meio desse caminho. Quando o governo faz um programa visando muito fortemente... Tem o programa de erradicação de tuberculose e brucelose. Estão muito bem na teoria, entendeu? Funciona, tem funcionado, mas não há estímulo para o pecuarista, para o produtor fazê-lo. Por quê? Vão dar animais positivos e esses animais... Mas por que o governo... Então, existem brechas. O governo poderia criar algum sistema onde ele, de alguma forma, tivesse um fundo para amenizar o impacto negativo, o prejuízo. Para o pagamento. Sim, né? Ressarcir essa pessoa de alguma forma. Mas não tem. Não tem. Na época de controle da febre aftosa nos Estados Unidos, eles fizeram a técnica do rifle. Faz um buracão, bota todos os animais lá e... do rifle. Você pega um livro antigo, você vai ver que o controle da febre aftosa se deu dessa forma. Né? Agora, o Brasil... Aconteceu no Brasil com a leishmaniose em Araçatuba, que você deve ter visto na televisão. A eutanásia dos animais positivos. Hoje a gente viu que não resolve a eutanásia. Porque o proprietário tinha ele vai repor 2 ou 3. O que resolve é a vacinação. A vacinação que nós não temos, desculpa, ainda retiraram do comércio, é a utilização de coleira repelente. Está mais do que provado. Eu, aqui em Tatuí, uso coleira repelente, eu dou, né? Isso é uma obrigação né? Lá em Botucatu não usa coleira. Lá continuou a leishmaniose visceral canina, que não tem lá graças, né? Santo forte, e aqui controlou. Então, a utilização de coleira repelente mostrou que o flebotomínio não vai picar um outro animal, ele não vai transmitir a leishmaniose. Então, mas isso daí é programa de contingenciamento, no meu entendimento. A gente está contendo, amenizando, abrandando, Sim, ganhando tempo, vacinando, quer dizer, são mecanismos profiláticos. A vacina sumiu do comércio porque diz que estava induzindo baixo título de anticorpo. Não sei, sabe, se é verdade, se não é verdade, porque investiu-se tanto dinheiro, né, foram feitas tantas campanhas
para a utilização da vacina. O senhor sabe que eu tenho uma frase que a gente fala para os nossos clientes, a gente trabalha. A própria vacina de rodococcus não é uma vacina bastante eficaz, ela é uma vacina questionável, de eficácia questionável. Mas a gente sempre fala, se não tem contraindicação e se não não vai gerar malefício, pouco anticorpo, é melhor do que nenhum anticorpo. Então, é que no caso da leishmaniose, nós precisaríamos realmente de um imunógeno fantástico, né? E ela é causada por um protozoário. Por que a gente não tem vacina para utilização em animais, onde o aborto é causa comum, como caprino e ovino? Por que nós não temos aqui no Brasil vacina? É difícil a produção de vacina por um protozoário. Por uma bactéria, por um vírus, sempre é mais fácil, tá? Então, eu ia perguntar, vacina para toxoplasma, para sarcocistes? Não temos. O senhor não vê essa perspectiva para o futuro? Assim? Talvez com a biotecnologia, com os avanços, eu acredito que vai se encontrar uma maneira aí de vencer, né, Existe uma vacina que é utilizada em gato e que diminui a eliminação do ocisto, que é eliminado pelas fezes do felídeo, porque ele é hospedeiro definitivo, e aí você controla essa eliminação do Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Só que o ocisto, quando recém-eliminado, ele não causa a doença no ser humano e nem no animal. Ele se esporula em 2 a 5 dias no meio ambiente, na presença de oxigênio, temperatura, umidade, tá? Eu acredito, eu gostaria de que se encontrasse, porque é um problema sério de saúde pública na gestante, né? Problema seríssimo. Agora, outro aspecto também que eu acho que a gente fala, né, do lado de fora, né? O Brasil é complexo, ele é muito grande, né? Sim, é um país continental. Clima tropical. Tem todas as características boas para esses agentes, né? Ou seja, temperatura, umidade, e ainda tem o ser humano que é um pouco displicente com relação à sua responsabilidade com o animal. Tanto pequenos, animais pet, quanto animais de interesse zootécnico. Então, você sabe que eu ia falar eu vou só te contar uma história. Eu já tive caso de um bovino de central de inseminação que foi para a faculdade, foi para o diagnóstico de raiva no nosso laboratório, e este bovino de R$300 mil teve diagnóstico de raiva no cérebro. Pois é. Então, voltando na raiva... Então, a vacina não é cara. E ela é boa. Quando eu estava falando lá, hipoteticamente, e se a gente não tivesse a raiva, se o vírus da raiva não... o vírus da raiva não gera nenhum ponto positivo para o ecossistema. Ele tem ponto positivo. Ele faz a polinização. Tanto os insetívoros que comem os insetos na cidade, à noitinha, tardinha na luz. Não, o vírus em si dá raiva, né? O vírus. O vírus, não os vetores. Tá. Não os vetores. Assim, se a gente tirasse o vírus da raiva do planeta, ia existir algum outro tipo de desequilíbrio? Essa é que eu queria perguntar ali atrás, né? Você sabe que sempre há uma substituição, né? Eu acredito que vem um novo patógeno, um novo agente. Então, algum outro ia substituir Foi o que aconteceu no Covid, entendeu? E com mutantes. Mas a raiva, o que nós temos que ter de consciência é o cuidado com os cães, com os animais pet. Que se nós deixarmos de vacinar, se nós não tivermos vacinas disponíveis nos postos permanentes de vacinação, para que o tutor leve o animal, porque a responsabilidade também é dele, né? Não é tua, não é minha. É um conjunto, leve à clínica, né? leve à clínica. O meu conceito, quando alguém vem perguntar para mim de um cachorro, o tamanho, ele vai ficar grande, o porte dele é médio, eu digo que só está preocupado com isso? Você tem que se preocupar com a alimentação, com os cuidados que você vai ter com esse cão,
ele deve receber vermífugo periodicamente, ele tem que ser levado ao médico veterinário periodicamente, ele tem que tomar as vacinas, né? Então tem que orientar, porque isso é guarda responsável, que hoje é um tema moderno na medicina veterinária. Então, uma coisa também, o diagnóstico da raiva. A gente sempre fica se perguntando, porque uma vez com sintoma, adiantar esse diagnóstico. Não. Você tem que ter, o animal muda de hábitos, você pode ter um diagnóstico clínico melhorando, você pode ter a epidemiologia do local, você pode ter a história do animal, tem vacina, não tem vacina, quantas são, mas você deve deixar ele em observação. Porque às vezes você não tem tempo de que o vírus ainda esteja lá no cérebro, tá? E você pode ter um resultado falso negativo. Em cavalos, em equídeos, esse é um problema seríssimo. Hoje no laboratório, se não for encaminhado medula e tronco, nós colocamos no diagnóstico. Não foram encaminhadas para diagnóstico tronco e medula, porque o laudo, quando vai para o médico, se o cavalo estava negativo, ele tem que saber que nós não examinamos. Também não tinha não as tinha peças o material, principais porque eu poderia ser o responsável por um diagnóstico errôneo. Sim. Então, assuma-se. E lá na frente... Entendeu? Por quê? Eu vou ser sincero contigo, Pacola. Eu estava de plantão, tinha um cérebro que veio de um colega médico veterinário de Jaú, e ele, no 28º dia de inoculação, coisa que raramente isso acontece, mas no cavalo acontece, equídeo, hein? Acontece, 28º dia tombou um camundongo. Eu estava de plantão. Falei, 28 dias não pode ser raiva. O resto estava tudo bem. Peguei o camundongo, coletei o cérebro e fiz o diagnóstico para a raiva, de acordo com a prova recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é a imunofluorescência direta. Positivo. E agora? 28 dias. Tem um veterinário que estava atendendo esse cavalo, um aras de Jaú. Não. Se eu não ligar, eu não vou dormir, porque eu estou sendo... Vou ressuscitar um assunto, vou ficar... Não pode. Você é técnico. Sim. Pode haver falha no diagnóstico, tá certo? Falei, não, vou ligar, porque eu tenho telefone na ficha. Liguei. Falei, olha, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. O diagnóstico do cavalo que você mandou, 28 dias, que foi ontem, um camundongo tombou, eu fiz o diagnóstico do cérebro do camundongo e deu positivo para raiva. Por isso que eu estou te avisando, para que você busque apoio no centro de saúde. Era domingo. Não, professor, pode ficar calmo. Não, eu tenho meu esquema pré-exposição. Isso já aconteceu várias vezes no Pasteur. Eu sou do laboratório da rede. Eu não sabia que podia acontecer isso. Falei, olha, vamos pegar agora todos os laboratórios, que eram 9 na época, e vamos fazer um estudo comparativo daqueles diagnósticos que eles tiveram, já que todos nós fazemos as duas provas. A imunofluorescência direta e a prova biológica de inoculação intracerebral em camundongos. Aí o pessoal do Pasteur mandou para os colegas da rede, fizeram, marcamos uma reunião. 28,8% de resultado falso negativo. E que não se previa encaminhar medula e tronco. Óbvio que ninguém soube de nada. Publicou-se esse artigo, digo, ninguém soube de nada de que houve vítima, coisa desse tipo. Tá? Aí fizemos um folder, Pasteur fez, de distribuição para todas as casas da agricultura, a Secretaria da Agricultura, dizendo que deveria ser encaminhado para o diagnóstico da raiva, dobrar a atenção, tronco e medula, tá? E aí o rapaz ficou bem, tudo bem, não aconteceu nada, porque ele tinha títulos de anticorpos protetores e ele controlava, entendeu? Mas eu, tecnicamente e do ponto de vista humano, profissional, eu avisei e assumo, porque
você precisa divulgar, né? E aí as coisas caminharam bem no diagnóstico por conta do que a gente faz. E eu ainda no laboratório, eu faço um pool de todos os fragmentos, fizemos individual, tá? Dos fragmentos que são exigidos. E fazemos um pool e fazemos uma lâmina do pool. Por quê? No pool, se eu tenho menos aqui, aqui eu posso ter mais, menos, mais, e eu posso ter um resultado positivo. Com raiva não se brinca, é uma doença 100% letal. E conceito. Aqui dos seus cavalos você pode falar não para exigir, mas orientar tecnicamente a importância da vacinação antirrábica em cavalo. Tá? E Porque o vírus ronda. Mas por que? Não tem acontecido. Não, mas olha, ouça lá o professor Hélio Langoni, que tem lá que o vírus ronda. Esse é o conceito dele. Ronda dá falso negativo. Ronda nos animais silvestres. Vou falar meu sonho de consumo. Quando a gente tem algum cavalo aqui que a gente vê que é um quadro neurológico, meu sonho de consumo é pegar o líquor e fazer PCR, inclusive para raiva. Daí você vai falar, mas o diagnóstico não é fiel. Eu entendo. Mas se der positivo, a gente já está... Manda para mim que eu te faço de graça e vou fazer para toxoplasmose, que é a tese de doutorado da minha aluna, que lá na faculdade o pessoal, eu pedi tanto para a clínica de grandes, para a cirurgia, mas não houve uma colaboração efetiva. E não é nem por conta do docente, tá? Às vezes o próprio residente, ele dá trabalho para ele, levar, etc., acolher. A gente queria estudar dos distúrbios osteomusculares, problemas locomotores, problemas neurológicos, está estudando toxoplasmose, porque toxoplasmose é um enigma no cavalo também, né? E aí poderia fazer o diagnóstico de raiva. O senhor falou de especificidade, né? Doença, espécie específica. E essa é uma coisa que eu sempre fico assim, por que um determinado estomatite pega no cavalo e não pega no boi, não pega no outro? São marcadores, né? Eu acho que é da espécie, é a refratariedade da espécie. Por que a ave não tem botulismo? Porque ela tem uma temperatura elevada, né? A ave é mais quente que o mamífero, tá? Estomatite vesicular, como você falou, enfim, O senhor falou de Clostridium aí, agora o senhor falou de... E Clostridiose no Brasil? Não, eu não falei Clostridium, falei do botulismo. Não, você falou de botulismo. Falei botulismo, então eu falei errado. Botulismo não é na ave que não tem, Está falando de histoplasma, de fungo que a temperatura da ave. Eu fiz aí alguma confusão que eu preciso retornar depois. Faz aí a pergunta. Não, eu estava falando O que eu queria falar é do Bacillus anthracis, que a ave não tem porque ela é muito quente. A temperatura dela, é isso. Então não é Clostridium, tá? Bacillus anthracis. Carbúnculo hemático, tá? Então, os clostrídeos, de uma forma geral, são um diagnóstico difícil. Muitas espécies, mata agudamente, produzem toxinas seríssimas e você perde bezerras. Você tem quadro de clostridiose grave também em cavalo. Então, cultura... Tem vacinas, né? Então, o senhor acha que a cultura de anaeróbicos vai... Tem sistema para anaeróbico que não custa tão caro e é possível de fazer na jarra de anaeróbicos. Ali na faculdade, o que nós fazíamos? Nós tínhamos uma jarra. Quando não tinha jarra, a gente usava um subterfúgio. Usava uma panela, uma lata de bolacha grande, punha a velhinha lá a gente ia mexendo na tampa, ela se apagava e a gente tinha o CO2 livre. Né? Entendi. Então, era anaeróbico. Não é impossível a gente ter... Isolar? Não, é possível isolar, sim. É possível isolar, é possível fazer por molecular. Tem laboratórios específicos. Em Belo Horizonte tem um grupo que estuda muito bem isso. Eu fui da banca de titular do professor. Como o senhor vê o West Nile vírus? Eu vejo como uma preocupação. Qualquer hora entra, se já não entrou, porque as aves migratórias elas vêm para cá, vão para lá, entendeu? Elas querem fugir do frio.
vir para esse país tropical maravilhoso, bonito, Vasto, tem vasto, tudo para. cheio de tudo, né? Eu entendo, como que Algum momento nós vamos ser surpreendidos. Tem que ter vigilância. o que eu falo, minhas palavras, tá, doutor? Eu falo, olha, o Brasil é o terceiro, o quarto país do mundo que tem a maior população de cavalos. É o maior país do mundo, considerando a agroindústria e a pecuária. Somos o maior produtor de gado do mundo, o maior produtor de Sim, soja, tudo. Ou seja, está toda hora mexendo na terra. O Brasil é uma estufa a céu aberto. Então, se tem doença, tem no Brasil. Não tem por que ficar pensando que se não tinha, entrou cavalo desde 1500, né, vindo navio, vindo. Então, por que não ter doença aqui no Brasil? Eu sempre fico me perguntando. Não bom, tem razão de não ter. na realidade, o diagnóstico de doença vírus ele é sempre mais complicado do que doença bacteriana, né? E de ser diagnosticado, você precisa de apoio laboratorial. Então, é vírus. Você pode fazer primeiro estudando o animal sentinela, anticorpo em cavalo, tá certo? Bom, tem cavalo que está com anticorpo para o West Nile. Então, o vírus está circulando. Nós já temos o vírus aqui. O cavalo é um bom sentinela. É, é um bom sentinela. Hoje a gente trabalha em epidemiologia com o conceito de animal sentinela. Se você faz um inquérito soroepidemiológico para toxoplasmose num determinado bairro e você encontra um percentual elevado de animais soropositivos, isso quer dizer que o protozoário está circulando Tá de ali. alguma forma, tá? Ou o cão está comendo carne com bradyzoito, ou ele está tomando água contaminada, ou comendo alimento contaminado com oocistos, tá certo? E assim por diante. Eu uso muito o termo animal sentinela. Então, colhe sangue de um percentual de animais, né? E vamos ver. Não tem nenhum animal Olha, positivo, essas não pesquisas. circula, esse vírus não está circulando aqui, tá? E esses estudos soroepidemiológicos são muito importantes na vigilância epidemiológica. Mas lá fora é feito tudo isso. No Brasil, ou é custo, ou é falta de vontade, ou porque dá trabalho. Então, não tem o animal sentinela. Eu faço muita pesquisa, tá certo? De animal sentinela. Nos inquéritos soroepidemiológicos para leptospirose, por exemplo, fiz agora lá do Paraná. Oh, meu Deus, aquela cidade lá, aquelas cataratas, Foz do Foz do Iguaçu, Iguaçu. fizemos o trabalho para lepto, para toxo, porque é muito importante esse conhecimento, entendeu? Soro neutralizantes para raiva em cão, para ver o status vacinal da população canina. Mas isso tem que haver Então, investimento. o senhor, o horário tá avançando, eu tinha duas perguntas. Uma o senhor já respondeu praticamente toda ela, né? Que, sanitariamente falando, se o Brasil é sério, se nós temos educação, compromissos com, com resultados. É o que o senhor mais ou Olha, menos. nós ensinamos seriamente tudo isso nas disciplinas, tá? Tem os programas de controle e erradicação. Tem os programas estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. As doenças que são zoonoses pelo Ministério da Saúde. Nós levamos sério, tá? Eu só tenho uma dúvida. A capacitação do aluno também é séria, né? Se não é séria, é porque o aluno não quer. Porque o aluno, ele deve exigir do professor uma boa aula. Ele ganha para isso. O professor não pode brincar de dar aula, nem o aluno brincar de assistir aula, tá? Se o aluno não tem uma boa formação, é porque ele não quis. Porque, na minha opinião, não é a escola que forma o aluno, é o O aluno, aluno que se forma. entendeu? Porque ele tem onde estudar. Hoje, na nossa época, não era assim, né? Nem na tua.
que é bem depois da minha, nós não tínhamos essa facilidade. Livros eram caríssimos, não tinha possibilidade de você fazer download de livros e etc., né? Ou mesmo de comprar um livro, tá? Então, nós levamos seriamente. Só que eu vi serem vendidos num leilão vacas, novilhas PO, positivas para tuberculose, com testados assinados por um veterinário bem antigo, e que vieram para a faculdade. Montou-se uma comissão, um petit comité, para fazer as necrópsias. Enio Pedoni, doutora Célia, que estudava tuberculose, e todos os animais estavam com tuberculose generalizada. Posso te falar uma coisa bem séria? Falta muitas vezes seriedade do técnico. Não são todos, mas falta seriedade. Quando eu vi isto, e os outros alunos viram, então você passa a ter dúvidas, muitas vezes, dos diagnósticos. Ou você sabe que você torna um animal alérgico facilmente na tuberculose. E ele dá negativa no teste, quando for contrastado. Mas a necrópsia não mente. A necrópsia mostra os tubérculos. A minha visão, né? Minha visão disso daí, eu vejo que o Brasil é bem intencionado. O Brasil é bem intencionado. Sim, temos técnicos excelentes. Mas... Agora, eu gostaria de não deixar só para o médico veterinário essa responsabilidade. Quantos veterinários tem no órgão máximo da Secretaria da Agricultura? Quantos médicos veterinários tem nas casas da agricultura? E quanto se recebe para esta atividade do médico veterinário? Ele vai ter carro sempre disponível para ir na propriedade, fazer uma tuberculina, fazer um exame de brucelose se houver suspeita? Ele vai ter material suficiente para fazer uma necrópsia? Ele vai ter material suficiente para retirar o cérebro do animal que ele está mandando para o laboratório? Falta gerenciamento, falta valorização do profissional médico veterinário, como de outras áreas. Não tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar. Bom, aí você fala, não, professor, tudo bem, mas o senhor se está no auge da sua carreira. Não, eu não tenho mais para onde ir. Eu já sou emérito com aprovação da universidade. Eu sou sênior porque eu sou útil ainda para captar recursos e ser considerado docente da escola, mesmo como voluntário. Mas eu sempre falei, porque eu venho de uma escola que a gente não deve tapar o sol com a peneira ou bater na cabecinha das pessoas, tá? Então, nós temos excelentes profissionais, muito mal estimulados, que chegam no local, ele não tem um material para fazer uma necrópsia ou para retirar o cérebro. Ele não tem gasolina para ir na propriedade. Nos outros países é diferente. Eu tenho experiência dos Estados Unidos e da Alemanha e da Europa como um todo. Então, o médico veterinário, ele faz parte da saúde, ele é importante, porque ele é que sabe a doença no animal, ele é que sabe os sintomas do animal, ele é que conhece. A minha definição é o médico veterinário é profissional mais importante na saúde pública, porque é o profissional que se insere mais diretamente na interface homem-animal. Duvida disso? Acredita nesse conceito? Eu acredito. Entendeu? Eu acredito. Então, ele tem que ser valorizado, sabe? Tem que ser respeitado. Agora, também é preciso que o profissional médico veterinário ofereça créditos para que ele seja respeitado. Então, mas voltando ali, tudo que Tenha você tá vida falando... social, entendeu? Seja um profissional a ser respeitado. Não fique... Não, chega, não vou falar mais.
Não, eu acho que tudo que o senhor está falando é perfeito. E só complementando, como que eu vejo o Brasil? O Brasil, ele é muito complexo. E às vezes a gente faz programas e que não se sustentam do começo ao fim. Então o Brasil, ele joga programas, ele joga normativas, ele joga legislações, depois ele não consegue conduzir, fiscalizar, conferir, concluir, e ele não consegue, assim, ele faz coisas muito é, desconectadas, no meu entendimento. Não, eu concordo. Então a gente trabalha, o que o senhor está falando, tem muita interface entre instituição de ensino e governo. Tem. E falta um buraco aí, ó. Tem O senhor acabou de falar. Eu sou autoridade e, no entanto, autoridade num assunto e, no entanto, eu não sou convidado para participar de comitês. E os comitês são realizados por outras. Então eu vejo que... Esse aqui é um país, na minha opinião, de gente louca. O Dr. Walter sempre falou isso. De gente louca, tá? Muitas vezes falta o engajamento, falta... tem uma palavra que eu defino melhor, que agora sumiu, mas o comprometimento com aquilo que faz. O professor que se compromete com seus alunos, vai dar tudo certo. Tá? O aluno vai gostar das suas aulas e o aluno vai escrever no dia da prova: o senhor é inspirador. Eu tenho todas guardadas. Então vamos para a última pergunta, ó, porque o horário já foi. A última pergunta minha era: o senhor tem uma vida inteira dedicada ao ensino, à educação, à pesquisa. Qual é a sensação do senhor de olhar para trás, ver um monte de formandos, um monte de gente mestrada, com doutorado? Como que o senhor olha para trás e olha toda essa jornada do senhor? Eu gostaria que eles trabalhassem, tivessem oportunidade do emprego, que fossem valorizados, respeitados, né? Eu vejo que hoje o aluno entra na pós-graduação porque ele vai ter uma bolsa, que é melhor do que não estar trabalhando, estar desempregado, e ele poderá ter mais chance com a pós-graduação num concurso do Ministério ou da Secretaria da Agricultura, vale pontos, né? Eu gostaria de ver que essas pessoas que nós estamos formando, que elas tenham uma colocação, que elas sejam respeitadas. Eu vejo muitos daqueles que passaram como alunos pelas minhas mãos, hoje, muito bem em universidades no exterior. Isso mostra que a gente está cumprindo o papel da gente e eles foram comprometidos com os estudos, né? E vejo que no próprio Ministério tem alunos, né, ou que fizeram estágio conosco, ou que foram alunos, né, e que estão bem colocados. Eu gostaria muito, e eu digo sempre para o meu aluno: corram atrás dos seus sonhos. Eu corri, eu consegui. Em momentos muito mais difíceis do que hoje, né? Porque hoje está tudo mais fácil. Corram atrás do sonho, não percam. Corram atrás do sonho. Todo mundo tem que ter sonho. Eu tive sonho. Eu queria ser professor. Pessoal, eu acho que a gente não pode encerrar de uma forma mais plena. Corram atrás de sonhos, acreditem em vocês, lutem. Eu acho que essa é a mensagem, esse é o recado. Acreditar na gente. Tudo é possível, quando se quer, né? Agora tem que correr atrás do sonho, tem que lutar para isso. Hoje o mercado está muito mais competitivo. E tem gente que tem sorte, porque fala um pouquinho melhor, mas não é porque é mais capacitado. De repente, na entrevista, ele teve sorte, que o outro não teve. Mas as melhores vagas são sempre para os melhores candidatos. E hoje nós não avaliamos o indivíduo só pelo que ele escreve ou fala, mas por atitudes.
Hoje as grandes empresas, elas usam a mídia e os programas todos para avaliar o comportamento do O candidato. consciente analítico das Isso, se pessoas, o né? cara é isso, revoltado, se não é, se é bom, se é do bem, se é do mal, Acho que tudo é válido. tudo é válido. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Doutor? Eu é que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui e que desejo sucesso nessa tua série de podcast, que eu acho super importante. Tem que trazer pessoas para poderem abrir a cabeça, né, e falarem. Tudo é aprendizado, né? Agradeço muito. Obrigado. Tchau, gente.